A graça e a paz do Senhor Jesus. Estaremos gravando agora a mensagem 307. Está em João 12, 37. Apesar de ter realizado todos esses sinais miraculosos, na presença deles, ainda não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? E quem foi revelado o braço do Senhor? Agora o 42. Contudo, muito dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulsos da sinagoga, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Amados e queridos, a todos que estão vendo, ouvindo esta mensagem, esse áudio, santo é o nosso Deus. Jesus, quando ele estava na terra, há mais ou menos 2000 anos atrás, ninguém foi capaz de fazer os milagres que Jesus fez, porque Deus era com ele. Jesus, ele operou tantos milagres, e um dos últimos milagres, antes de ser relatado essa parte da Bíblia, Jesus ele tinha ressuscitado a Lázaro. E ali está dizendo que apesar de todos os sinais miraculosos que ele fazia, nós acabamos de ler, apesar de ter realizado todos esses sinais miraculosos, na presença deles, ainda não criam nele. Então eu creio que a grande maioria ali dos judeus, a grande maioria ali do povo judeu, apesar de todos os sinais, apesar de todas as evidências, eles não estavam crendo em Jesus. Rabá Sodecanta Lamaia. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: quem creu na nossa pregação? Quem acreditou? Quem deu crédito? Hoje nós estamos vendo no Brasil o evangelho sendo divulgado nos 4 cantos desta terra, desse Brasil. E quem está crendo neste evangelho? É bem verdade que existem alguns tipos de Deus, de Jesus, que as pessoas colocam na cabeça, que não é bem o Jesus dos 4 evangelhos, de Marcos, Mateus, Lucas e João. É bem verdade que há um Deus que muitas pessoas pregam, que não é bem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os judeus eram o povo que tinha uma aliança com Deus, mas o Deus que eles acreditavam acreditar, Rabá Suricanta Lamai, era um pouco diferente do Deus que Jesus Cristo pregava. Porque os fariseus ali, eles eram um tanto quanto religiosos demais. Eles tinham um conhecimento de Deus pela palavra ali, pela escrita, mas não tinham a revelação, não tinham intimidade com Deus. Era um Deus distante. Qual é o Deus que eu e você estamos servindo? Qual é o Deus que nós temos crido? Qual é o Senhor Jesus que nós temos crido? Há muitas pessoas que estão crendo num Deus distante, estão crendo num Jesus
sem poder, um Jesus pregado numa cruz, que muitos colocam no pescoço ou na parede. Não é um Jesus que está 24 horas presente na nossa vida, no nosso coração. Não é um Jesus que continua fazendo milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Rabasso de canta lamaia. E aqui no 42 diz assim: contudo, muitos dentre as autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, pois tinham medo de ser expulsos das sinagogas, pois amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Alguns ali da autoridade, algumas pessoas, logicamente que também muitas pessoas, né, creram em Jesus, e algumas autoridades, alguns homens importantes ali, mas eles não confessavam a sua fé. Por quê? Porque a nossa fé precisa ser confessada. Muitas pessoas não confessam a sua fé por medo daquilo que os amigos vão dizer, os familiares vão dizer. E ali, entre os judeus, tinha sinagogas, né? Eram, tipo, pequenas igrejas ou lugares de reuniões comunitárias, né? E eles tinham medo, quando confessavam a sua fé, de ser expulsos desses lugares. Por quê? Porque eles amavam esses lugares. Porque era um lugar que tinha comunhão. Era um lugar onde eles frequentavam. Então eles tinham medo, né, de perder aquele convívio com as pessoas. Eles tinham medo de perder a certa status que eles tinham diante desses homens. Então para eles era o mais importante o status, a glória dos homens, né? Porque eles eram autoridades ali entre os judeus, entre os fariseus, e eles tinham medo de perder aqueles cargos. Porque certamente, se confessassem a fé em Jesus, seriam expulsos ali dos seus cargos, seriam expulsos das sinagogas. Rabasso de canta lamaia. E quantas pessoas hoje também se encontram nessa situação, não confessam, estão amando mais o dinheiro às vezes. Há muitas pessoas que sabem que Jesus é o Rei dos Reis, que sabem que Jesus é o enviado de Deus na terra, mas não se dedica o tempo devido a Ele, porque existem outras atividades aqui nessa terra para ser feita, e os dias vão se passando, e a obra que era para ser realizada de Cristo não vai sendo realizada. E muitas pessoas estão indo para o inferno, porque muitas vezes eu e você temos negligenciado o tempo que Deus tem nos dado nesta terra para anunciar a mensagem, para anunciar a verdade, para nos posicionar. Bem verdade, Jesus disse que a semente que foi semeada entre espinhos, né? Ali fala das quatro. Jesus contou a parábola, né, da semente, que existe 4 tipos de corações, e tem um coração que é aquele coração cheio de espinhos, onde a palavra de Deus ela é germinada, mas também há coisas do mundo, os cuidados desta terra, né? Os cuidados desta vida impedem a pessoa de frutificar, impede a pessoa de avançar no reino dos céus. E quantas pessoas estão dentre esses que não conseguem produzir frutos para Deus, porque não se posiciona, porque não declara e confessa a sua fé diante de homens, porque não dá a sua cara a ser conhecida, porque não tem uma posição ativa no reino de Deus.
é um crente secreto, é um cristão secreto, é um cristão que quase ninguém sabe que é um cristão, que é um servo de Deus. E ele está envolvido muito nas coisas desta terra e tem deixado muito a desejar em relação ao reino de Deus. É verdade que nós, como cristãos, precisamos buscar outras coisas nessa terra, além do reino de Deus. Mas também é bem verdade que Jesus nos disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, como cristão, nós devemos buscar primeiro, em primeiro lugar, o reino dos céus. Jesus não disse que nós deveríamos buscar só o reino dos céus, mas ele disse: buscai primeiro o reino dos céus. Então nós temos que buscar em segundo lugar outras coisas, em terceiro lugar outras coisas, em quarto lugar outras coisas. Mas Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus. E muitas pessoas, porque amam mais a glória deste mundo do que a glória de Deus, estão deixando de colocar Jesus em primeiro lugar das suas vidas, estão deixando de se posicionar ativamente no reino de Deus, estão deixando de confessar o Senhor Jesus na terra. E por isso, o reino de Deus tem deixado de entrar em muitos corações, porque está faltando muitos cristãos se posicionarem. O próprio Jesus pediu para que orássemos, para que Deus enviasse ceifeiros, porque a seara ela é grande. Há muito o que se fazer hoje, mas há poucas pessoas que estão disponíveis para fazer a obra e a vontade do Pai. Rabá sudecanta lamarraia, porque há mais pessoas amando este mundo do que amando o mundo vindouro, do que amando a glória de Deus. Rabá sudecanta ramalai. É tempo de se posicionar. Não podemos ficar mais em cima do muro. Não podemos ficar parados, tendo uma atitude passiva. Deus tem nos chamado para uma grande obra. Deus tem nos chamado para um grande desafio. Deus tem nos chamado para executar a sua vontade na terra. Pai amado, Deus querido, Santo de Israel, Rabá sudecanta lamarrai, levanta, Senhor, pessoas, Pai. Tira, Senhor, as pessoas, aqueles que estão ouvindo esse áudio, Pai, do comodismo, Pai. Deus, tira da zona de conforto, de cima do muro, Senhor. Leva-nos a nos posicionar como verdadeiros adoradores, servos do Senhor, com a posição ativa, Senhor, no seu reino. Que não, ó Deus, vai ficar olhando para trás, que não, ó Deus, vai deixar o mundo entrar dentro de nós, mas que possamos expulsar o mundo, as trevas, e que possamos, ó Deus, conforme o seu Filho nos ensinou, sermos a luz do mundo, o sal da terra, Pai. Labá sodecanto e ramalaia. Senhor, tira as pedras de tropeço, tira, Senhor, as barreiras. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, coloca a mão no seu coração agora, eu vou orar para que a luz de Deus penetre. Senhor, em nome de Jesus, toda corrente do mal, todo argumento de Satanás se desfaça nesse coração. Araba surianda lamarraia, que a luz do Senhor, Pai, venha brilhar. Em nome do Senhor Jesus, toda obra contrária, todo pecado, toda iniquidade, todo amor a esse mundo pecaminoso, a esse mundo decaído, caia por terra agora. E que o amor à obra de Deus, e que o amor à presença de Deus cresça dentro de vós. Em nome do Senhor Jesus, seja livre, seja curado, seja liberto, seja ativo no reino de Deus. Xarabassu decanta labai, seja uma bênção, confesse publicamente a sua fé. Em nome de Jesus.
Queremos muito que você se inscreva no nosso canal, clicando nessa parte. E não se esqueçam de clicar no sininho, vai aparecer aquela protuberância em cima. Pronto, agora além de se inscrever, mais importante ainda, você vai estar recebendo nossas notificações.